né? O que é esse livro aqui? Esse é um livro que eu escrevi para minha filha, ela está com 17 agora, está nessa fase de escolher carreira, profissão. E aí eu tava muito incomodado porque, puta, eu ajudo um puta monte de executivo a entender esse futuro, como é que se preparar pra ele, né? Aí eu pergunto, o que eu faço pra ela? Não enche o saco. E cara, é muito difícil, o seu ainda tá novo, mas você vai ver quando chegar na adolescência é difícil conversar às vezes, né? Porque não tem foco, porque não tem, os hormônios atrapalham, a agenda deles é pior que a nossa. É mesmo? Pois é, cara. E aí eu falei, cara, deixa eu escrever um livro que talvez seja uma maneira mais estruturada de ter essa conversa. Então aí ela falou, pai, o que é livro? E aí ela lia cada capítulo no tempo dela e a gente discutia, entendeu? O que concorda, o que não concorda, quais os medos, desejos, enfim. Eu não ia lançar o livro. E aí alguns amigos sabiam da iniciativa, começaram a pedir para ler e começaram a mexer o saco para lançar. E um deles falou, cara, se você não lançar o livro, eu vou vazar teu livro, eu vou dizer que fui eu que escrevi. Eu falei, tá bom, então deixa eu escrever. Então é um livro que serve para outros adolescentes que estão nessa fase, mas também serve para pais, mães, tios, tias, avós, enfim, que estão também querendo ter essa conversa. Então, para mim, me ajudou muito com a minha filha, mas o que eu espero é que esse livro ajude a discussão na família, mais do que cagar regra ou dizer, né, como deve ser feito, mas para que os pais tenham um framework, né, um caminho para poder ter essa discussão, né, e poder discutir, contar da própria experiência. Tem umas discussões assim, né? Faça o que ama, tá? Interrogação. Porque tem essa discussão, né? Tipo, você tem que ir atrás dos seus sonhos, fazer o que você ama, não é bem assim. Um dos blocos eu falo sobre a escolha da carreira, né? E aí eu desconstruo algumas frases, porque essa é uma frase que você escuta muito no LinkedIn Disney, né? Faça o que você ama e nunca trabalhe na vida. Eu conto um pouquinho do que tem de verdade nessa história, mas eu também explico por que eu acho que é uma frase canalha, porque... Como é que você fala para um adolescente, faça o que você ama? O que ele ama, cara? Ele ama jogar videogame, ama Netflix, né? Ir pra balada. Então eu desconstruo um pouco essas frases para explicar, olha, o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa frase, né? Porque esse momento de escolha de carreira, pra gente já era difícil, mas para eles está muito mais complexo. Porque eles têm muito mais opção. Cara, você lembra na nossa época? Era mais simples. Não quer dizer que era fácil, mas assim, cara, se é de exatas, você vai fazer engenharia. Se é de humanas, vai fazer advocacia. Se não quer nenhum dos dois, vai fazer publicidade, administração. Era mais simples. Putz, você tem pai ou mãe médico, ou se por algum motivo você ama medicina, vai fazer medicina. Então, as escolhas, ainda que eu ache que isso era uma visão também deturpada, mas era uma escolha mais simples. Gerava menos ansiedade do que hoje. Hoje você tem 1 milhão de profissões, e você tem o fantasma da IA, né? Tudo que você pensa em escolher tem aquele fantasma. Putz, será que a IA não vai matar? A inteligência artificial vai estar fazendo, né? Pois é. Então, hoje para eles está muito mais difícil essa escolha. Então, eu tenho um dos blocos que eu discuto não só essas frases, mas discuto também o que eu acredito que vai ser profissão do futuro. Porque tem algumas coisas que a gente já... Eu tenho uma frase diferente para isso. Conta. Trabalhe com o que ame e nunca você vai ganhar dinheiro suficiente para viver bem. Tem aquela lá, né? Tipo, trabalhe com o que você ama e mate o seu hobby, né? Porque você começou a odiar o que você amava, né? Foi assim com desenho durante muito tempo. Trabalhe com o que ama, trabalhe com desenho, só que fica insuportável depois de um tempo e tanto que você tem que desenhar com prazos absurdos e com cliente chato, né? E tem outras discussões de coisas que a gente já viu, né? Você viveu isso, por exemplo. A gente entende que cada vez mais vai ser comum pessoas que mudam de profissão no meio da vida. Quantas vezes você mudou de profissão no meio da vida? Pelo menos 4, né? Então isso vai ser cada vez mais comum. E isso é importante porque tira um peso do ombro dessa molecada. Que não é uma escolha para sempre definitiva, né? Porque, cara, você para pra pensar, e eles sabem disso, cara... Se for um negócio pra sempre, não só vai impactar a tua vida inteira, mas vai até escolher com quem você vai casar, cara. Né? Porque a maior parte das pessoas acaba casando com alguém próximo da profissão ali. Então, a hora que essa pessoa entende que muito provavelmente ela vai mudar de profissão daqui 20 anos, daqui 30 anos, que seja, isso tira um pouco do peso do ombro dessas pessoas, né? Então, hoje eu tenho muito essa conversa com pais e com filhos, filhas, mães, juntos, às vezes só com um desses caras separado, né? Às vezes só com adolescentes, às vezes só com os pais, e aí você tem conversas diferentes também, né? Porque o entendimento de cada um da realidade é muito distinto hoje. Então quando eu falo com a molecada, por exemplo, eu falo, cara, vocês têm que começar e vocês têm que ter resiliência, que é uma coisa que falta muito deles. O Paquito, por exemplo, não sabe nem o que é resiliência. Pois é. Você sabe o que é resiliência, Paquito? Resiliência não é aquele negócio que os caras tatuam? Todo mundo tem a tatuagem escrito resiliência. Entendi. É uma tatuagem que é legal ter escrito resiliência. Eu achei que fosse padrão. Assim, eu achei legal a explicação dele. É uma tatuagem. Nós estamos falando de não desistir muito rápido, né? Porque assim, o que acontece? Vou dar uma analogia que eu faço.
eu vou lá vou fazer futebol, eu vou aprender futebol. Se eu quiser depois mudar para vôlei, eu posso levar o que eu aprendi do futebol. Por exemplo, o cuidado com a saúde, o exercício físico, trabalhar em equipe. Agora, se eu fiz futebol 2 dias, eu não aprendi nada no futebol, né? Então você tem que ter uma resiliência, não só para entender se aquilo realmente é o que você vai gostar, se você vai aprender, vai ficar bom. E aceitar a parte chata de tudo, né? Sempre tem, que as pessoas têm uma dificuldade de aceitar a parte chata, ela só quer a parte boa. E tudo, cara. Os caras veem uns caras famosos aí, cheio de grana e tal. Você acha que o cara que viaja, o Bono Vox, você acha que ele não acha um saco? Mesmo que seja viajar de primeira classe, pegar um avião, descer no hotel, fazer coletiva de imprensa, ele tem todo o trabalho que é chato pra fazer o que ele gosta, não tem jeito. É isso, mas o problema é que quando essa molecada vai, seja pra TV, pro LinkedIn, pro YouTube, é muito comum você escutar os coaches quânticos falando só a maravilha, entendeu? Você vai ficar rico, você vai não sei o quê, tipo... Se você está insatisfeito, saia de onde você está. Você tem um cara de sucesso, né, que às vezes essa pessoa admira pelo sucesso dela e que está falando algo que não é a realidade. Então, acho que essa conversa ela é importante ter, né, principalmente entre família. Para você mesmo com o seu filho, você vai falar, cara, tipo, eu estou fazendo o que eu amo, mas olha o quanto é complicado, né? Meu filho eu quase não vejo, ele tá de barba já, porque eu vou perdendo eu fico tanto tempo aqui que eu não vejo ele crescer, porque... Já tem mestrado, moleque. Já tem mestrado, já. Eu lembro quando eu fui escolher a carreira, foi muito difícil, porque minha principal característica é que eu sou super curioso, eu quero saber de tudo. Eu não sabia o Léo Dias é assim também. Léo Dias? É o fofoqueiro que trabalha com fofoca. Não, entendi. E eu falei, eu tenho que fazer... Eu estava no cursinho, tinha lá... Ofertaram uma orientação vocacional. Então eu fiz um teste, não sei o que, saiu assim 90% em tudo. Tipo assim, eu era tudo compatível a tudo, menos filosofia, uma coisa assim. Que agora eu acho que se eu fizesse de novo eu estaria também alto em filosofia. E não me ajudou em nada para escolher. Eu fiz esse teste, na época era normal, né? Antigamente e era um teste que ele parte de um princípio errado, porque ele via isso, o que você gosta. Né? Mas é uma pergunta complicada você fazer para adolescente. Não adianta você gostar e não ter aptidão pra coisa. Por exemplo, eu quero ser jogador de basquete, eu tenho 1,68 m. Não vou ser, né? Não é só isso, né, Vilela? Você tem... Às vezes você fala, puta, eu odeio matemática, mas você teve um péssimo professor de matemática, né? Então, como a gente aprende a gostar de coisas novas quando você vai e aplica, né? Matéria teórica é uma coisa, o mundo na prática é outra também. Né? Acho que se todo mundo tivesse chance de trabalhar num fundo de venture capital que fosse agnóstico, né? Que pudesse trabalhar... Eu vejo assim, nos últimos 15, 20 anos, a quantidade de estagiários que eu tive, que começaram comigo pensando na parte de finanças. Vou trabalhar no fundo para aprender a investir. E aí quando começa a trabalhar no portfólio, num dia uma empresa de educação, no outro dia uma empresa de finanças, no outro dia uma empresa de marketing, no outro dia uma de logística, uma de saúde, você vai abrindo a cabeça das pessoas de um jeito que no mundo ideal seria ótimo se cada um pudesse testar todas as carreiras antes de escolher. Né? Poder ter um gostinho da rotina de um médico para ver como é diferente do engenheiro, como é a vida diferente num banco, numa agência, numa empresa de tecnologia e ter essa vivência para poder escolher. Mas a pressão da aposta, né, da saída da escola, prestar vestibular, aqui no Brasil já é um problema. Quando a gente vê um modelo educacional em outros países, você entra na universidade primeiro para depois escolher a carreira. Aqui não, você tem que escolher a carreira antes de aplicar para a universidade. Dependendo do que você quer fazer, você já tem que escolher a faculdade. Isso é uma pressão maluca. Mas eu te falo que...